Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Provavelmente se eu falar o nome Helltaker, talvez algumas pessoas nesse vídeo aqui tenham alguma reação, talvez elas conheçam o jogo, mas pra quem não conhece, existe uma história bem interessante sobre ele. O ano era o longínquo ano de 2023 e nessa época eu ainda tava tentando fazer live pra ganhar milhares de dólares. Spoiler, eu nunca consegui ganhar milhares de dólares e curiosamente foi só parar de fazer live que a Twitch tá falindo, então praticamente eu era o único cara que fazia aquele negócio funcionar. E pra quem não tá ligado em como funcionam as lives, geralmente você tem diversos tipos de lives diferentes. Algumas pessoas fazem live jogando só jogos lançamento, outras fazem lives focadas em jogos de terror, e no meu caso eu queria fazer muitas lives focadas em jogos indies, já que esse estilo de jogo independente sempre foi o meu favorito. É muito legal você ver uma ideia de um jogo que nunca ia conseguir ser lançado por uma empresa gigantesca, já que os indies, como eles são jogos independentes, eles sempre têm que arriscar, tentar inovar alguma coisa pra poder se destacar no mercado. E com base na informação de arriscar e inovar, em 2020 foi lançado Helltaker, como um jogo de puzzle onde o seu objetivo é descer no inferno para conquistar garotas demônio e criar o seu próprio harém. Uma ideia extremamente idiota, com um estilo de jogo nada atrativo, que são jogos de puzzle, e que de algum jeito ainda assim é extremamente divertido. Tanto que na época do lançamento o jogo simplesmente estourou para todo lado. Os personagens eram carismáticos, todo mundo gostava de jogar, e quando eu cheguei a zerar ele, eu tentei até fazer fanart e fazer tier list dos personagens pra saber qual que era melhor, porque o jogo era muito bom. Só que curiosamente, na época eu não cheguei a completar o jogo 100%, já que ele tinha uma DLC que vinha como um capítulo extra e que era extremamente complicada de fazer. Eu nunca gostei muito da DLC, ela é muito complicada pra mim, ela era muito difícil, eu sou muito burro e curiosamente ela ainda foi lançada gratuitamente pra um jogo grátis. Eu até hoje não sei como o cara conseguiu lucrar em cima desse jogo. Só que aproveitando que o canal simplesmente começou a dar muito certo desses últimos tempos, tipo, a gente já tá com quase 80 mil inscritos, sério. A minha meta pro final do ano era 60, a gente tá quase dobrando a meta, what the fuck? Eu meio que me senti na obrigação de finalmente rever Helltaker e finalmente poder dar um final nessa história, finalizando esse jogo por completo. Inclusive, aproveitando que a gente tá falando de jogos indies aqui, eu preciso perguntar pra você se você não tem vontade de começar a criar seus próprios jogos, quem sabe fazer o grande próximo indie que vai ter milhares de pessoas comentando sobre, ou quem sabe fazer um jogo de harém de fanboy, você que escolhe. Saiba que você pode aprender do zero a criar seus próprios jogos com o patrocinador oficial do canal, o curso de desenvolvimento de jogos do Noniclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noniclass? Por mais é isso, muito obrigado Noni por dar apoio aqui no canal sempre, e agora sim a gente pode começar essa review. Assim que a gente abre o Helltaker pela primeira vez, a gente se vê em um espaço completamente vazio e sem nada. E é aí que o Beelzebub, o demônio das moscas, aparece. E iniciando um novo jogo, o Beelzebub diz que vai ser o nosso narrador. Um dia, a gente acordou com um sonho: ter um harém cheio de garotas demônios. No entanto, isso não é um sonho fácil de conquistar, porque isso pode custar a nossa vida. Mas quando se trata de garotas demônios, nenhum preço é autossuficiente. Com isso em mente, o Helltaker estava preparado para se aventurar no inferno. E na moral, antes de começar a falar desse jogo realmente, eu preciso citar sobre essa trilha sonora que é incrível. Tá aí uma dúvida que até hoje eu não entendo, que é como que os jogos indie sempre tem uma trilha sonora tão boa. Não faz nem sentido, a galera do indie é o que menos tem dinheiro, os caras falam, não, mas na música... Isso sem falar que até na ideia do jogo as coisas também ficam se movendo no ritmo do jogo, e isso é muito legal, já que ele nem é um jogo de ritmo, isso é um jogo de puzzle. Mas enfim, de volta pro jogo, nosso objetivo aqui é bem simples, é controlar o Helltaker e tentar passar pelo puzzle pra chegar até a garota demônio. E o grande desafio que a gente tem aqui é que todos os movimentos são contados, então você tem que pensar muito bem no que vai fazer. E se os seus movimentos acabarem... E aí, assim que você morre, o jogo simplesmente recomeça e você faz de novo a fase, rapidinho. E isso já deixa o flow desse jogo muito gostosinho, porque você vai jogando sem perceber. Então mesmo que você morra igual um imbecil, você simplesmente pode voltar e recomeçar a fase. E aí, sem nem perceber, você já aprendeu como passa daquela fase e consegue passar daquela área.
Aê, sabe demais. Pandemônica, a demônia transuda. Na verdade, desculpa desapontar vocês, porque ela não é a demônia transuda, e sim a demônia cansada. Era só isso pra continuar o vídeo aí. Conversando com ela, a gente pode descobrir que ela é a Pandemônica, a demônia serviço do atendimento ao cliente do inferno. E a gente então tem duas opções. A gente pode pedir pra ela descobrir algo novo na nossa casa, ou a gente pode servir ela. E vendo que ela era a demônia cansada, eu resolvi falar que eu poderia servir ela em vez disso. E assim que eu marquei essa opção, a gente conseguiu sucesso com ela, e ela fala que ela realmente precisava de um café. E caso alguém se pergunte o que aconteceria se eu tivesse marcado a outra opção, ela simplesmente mata a gente no processo. Com um texto bem dark ainda, eu recomendo que você não marque isso. Ela segurou seu rosto com as mãos e quebrou seu pescoço. Com uma delicadeza profissional. E a gente então tem que voltar a fase desde o começo, refazer e escolher a outra opção. E aí, conquistando a primeira demônia pro nosso harém, a gente pode ir pra próxima fase e deixar a Pandemônica na categoria amorzinha na nossa tier list de demônias lindas. Inclusive, um detalhe aqui é que assim que eu terminei de acertar essa fase, eu tive que voltar no menu pra gravar como se eu tivesse errado. E eu tive a capacidade de errar um puzzle que eu tinha acabado de fazer. Acho que a memória tá boa, hein? Já se fudeu. Já se fudeu, desiste. E enfim, avançando pra próxima fase, a gente tem um inimigo novo dessa vez, que são os espinhos, que se você encosta nele, você gasta 2 movimentos ao invés de 1. Conseguindo passar por essa fase, que é fácil pra cacete, a gente encontra com mais uma demônia. Sendo dessa vez a Modeus, a demônia da luxúria. Ou se você preferir falar, a demônia do sexo. Você e eu, agora, sexo. E aí, no caso, se você tentar aceitar o pedido das Modeus, digamos que não vai ser muito bonito, porque ela simplesmente quebra os seus joelhos e você perde a fase. E aí, voltando tudo e dizendo pra ela que a gente não pode, porque tá fazendo um harém com garotas demônio, ela simplesmente fala que quer ver como isso vai funcionar e a gente pode passar de fase. Conquistando assim mais uma demônia pro nosso harém e levando as Modeus pra categoria de tchutchuquinha. Na terceira fase do jogo ele apresenta uma mecânica nova, onde a gente tem que tentar buscar uma chave pra conseguir passar de fase. E já que essa fase é cheia de espinhos, digamos que eu sou burro o suficiente pra demorar tempo pra cacete pra passar dela. Puxa! E ainda mais quando as pessoas que eu chamo pra cá ou não me ajudam nem um pouco e ficam me humilhando, digamos que não é muito fácil. Felizmente, depois de um tempo eu consigo passar sozinho, sem a ajuda de ninguém, eu juro. Na ida é por cima, porque você não precisa da bicuda no bicho e não gasta 2. Conseguindo passar essa fase, a gente encontra com a Cerberus, a demônia tripla. E encontrando com elas, elas pedem pra gente levar elas pro harém. E aí, quando eu tentei responder que isso tava fácil demais, elas simplesmente falavam que elas precisavam de um humano pra poder passar os portões do inferno, só que elas não precisavam da gente inteiro, então elas cortam a gente no meio e a gente tem que repetir a fase. E aí, voltando pra falar com elas, a gente pode falar que vai levar elas pro harém e a gente simplesmente consegue passar. Conseguindo assim mais 3 demônias pro meu harém e levando todas elas pro tenho medo de mulher bonita, porque ser cortado ao meio não foi legal. Iniciando a próxima fase, a gente encontra mais um elemento novo no cenário, as pedras marcadas, mas eu comento delas mais pra frente no vídeo, por enquanto só segue o roteiro. Passando dessa quarta fase, a gente encontra com mais uma demônia, dessa vez a Malina, a demônia azeda. Falando com ela, ela simplesmente xinga a gente e pergunta o que a gente tá fazendo. A gente então tem a opção de falar que a gente adoraria brincar com ela, e a outra é falar pra ela continuar xingando a gente, e mais uma vez eu vou escolher a opção errada. Eu sou muito bom em errar. E voltando tudo de novo, a gente pode falar com ela mais uma vez. E aí, falando que a gente adoraria brincar com ela, ela simplesmente pergunta que tipo de videogame que a gente vai jogar. Conquistando assim mais uma demônia pro nosso harém e deixando a Malina na categoria pisa em mim, porque eu simplesmente adoro o visual dessa personagem, não tem como, mano. A Malina é foda. Inclusive, se alguém estivesse perguntando, a demônia que sou eu na thumb é a Malina. O que instantaneamente me deixa na categoria de abre um OnlyFans com o melhor wife, mas a gente não fala disso agora. Indo até a quinta fase do jogo, a gente encontra mais uma vez com uma daquelas runas que eu tinha comentado antes. E ignorando a runa, a fase na verdade é bem fácil, inclusive uma das poucas que eu passei quase de primeira. Quase. E a demônia que a gente encontra dessa vez é a Zidrada, a demônia prostituta. E que pelo bem da monetização desse vídeo eu vou chamar ela de demônia GP, ou de Zidrada mesmo, não tem por que chamar ela pela profissão. E encontrando com a Zidrada, ela fala que ouviu falar sobre o nosso harém e que ela queria fazer parte. E aí respondendo pra ela que a gente tem medo que ela vá no harém, ela simplesmente fala que não liga e vai do mesmo jeito. Conquistando então mais uma demônia pro nosso harém e quase deixando ela na categoria diva, mas simplesmente porque ela fuma, ela vai pra tenho medo de mulher bonita e é isso aí, não fume. Chegando na sexta fase, as coisas começam a ficar bem mais complicadas, primeiro porque o mapa já tá diferente e porque simplesmente não tem uma demônia nessa fase. No lugar dela a gente tem simplesmente uma anjinha e que depois de muito, mas muito tempo eu finalmente consegui passar essa fasezinha chata que foi essa. E aí conseguindo passar essa área a gente pode encontrar com a Azazel, a anja curiosa, e falando com ela, ela fala que é muito estranho ter um humano ali no submundo. E a gente então pode falar que a gente tá aqui no inferno procurando por demônios ou falar que a gente tá procurando por anjos. Depois de pensar um pouquinho e me unir com o conselho, que eu chamo de amigos, eu finalmente cheguei numa resposta. Procurando demônios, procurando anjos. Tecnicamente ela tá no inferno, então ela seria procurando demônios. Coloca procurando demônios. Não posso mentir. Essa, sem mentir pros diabos. E aí, conquistando a Azazel, ela fala que quer ficar junto com a gente pra estudar sobre demonologia também. Conseguindo assim mais uma integrante pro nosso harém e deixando a Azazel na categoria de diva, porque eu simplesmente amo o art style dela. Inclusive aqui vai uma dica de amigo, que é não fale pra Azazel que você tá no inferno pra procurar por anjos, porque ela simplesmente vai falar que você tá no lugar errado. E aí ela vai te levar pro céu, só que o céu na verdade é uma ditadura comandada por anjas. E por causa disso você é condenado a ficar toda a eternidade sem o seu harém de demônias. Não pergunte,
não faça perguntas, e ela definitivamente vai pra categoria de tenho medo de mulher bonita porque ela me assusta. Indo na fase 7, as coisas começam a ficar bem mais complicadas, você tem que pensar muito mais sobre o que você vai fazer. Tanto que aqui você já começa com 32 movimentos, então você tem que calcular muito melhor como você vai usar eles. E além da dificuldade dessa fase, eu preciso comentar que um amigo meu simplesmente ficou parado durante 5 minutos falando como que a menina dessa fase parecia o Isaac, embora ela claramente não tenha nada a ver. Nossa, é o Isaac ali, a referência? É por causa do olho do Isaac ali chorando, mano. Por causa do olho chorando ali, mano, do Isaac. E o olho chorando, cara. Ali, mano, não parece, cara. Cara, você fala ali, tem muitos ali, mano. Tem Ali, vários ó. A mina, mano, a mina ali, cara. Ali, a ó. mulher ali. A mina tá chorando? Tá chorando. Ali aonde? Ali, ó. Ali aonde? Ali, ó. Mano, a mina ali chorando, velho. Só tem uma menina aí, mano. Mas ela não tá Não tá chorando, chorando, onde que não, ela não não tá tá chorando? Ela tá de óculos. Ah, tá. Nossa, é Tudo muito isso. imbecil, nossa. Não, é sério, até agora a gente tá muito curioso em entender como que o Medak conseguiu olhar pra isso aqui e ver uma referência a The Binding of Isaac, já que ela tá chorando. O que se passa na mente desse homem? Inclusive, além da parte do Medak ficar simplesmente 5 minutos pensando sobre essa personagem parecer com o Isaac, essa fase também é extremamente difícil. Sendo até agora a fase que eu mais demorei tempo, ficando facilmente 5 minutos preso, sem saber pra que canto que eu tinha aqui. O bom é que, felizmente, depois de algumas boas tentativas, eu finalmente consegui chegar na demônia dessa fase, que era a Justiça, a demônia incrível. E aí, falando com ela, ela fala que essa fase que a gente acabou de resolver era muito difícil, dá parabéns pra gente. E a gente tem a opção de responder que deu algum trabalho e perguntar se ela quer se juntar no nosso harém, ou falar que a gente simplesmente pulou no menu aquela fase. Pior é que mesmo que eu tenha passado 5 minutos pra conseguir resolver essa fase sem pular pelo menu, eu ainda assim falei que eu resolvi pelo menu só pra garantir que ela não ia me matar. Inclusive, pausa rápida, porque eu descobri que se você realmente pulasse no menu e falasse pra ela que você conseguiu com muito esforço, você ainda assim ia conseguir passar. E o motivo disso é genial, e eu só posso explicar no final desse vídeo. Mas saibam que os desenvolvedores desse jogo são cabeça. E então, finalizando essa fase, a gente consegue deixar mais uma demônia no nosso harém e colocar a Justice na categoria de pisa em mim, porque eu simplesmente amo ela. Indo pra próxima fase, a gente tem uma fase bem diferente, onde a gente aparece numa fila com vários demônios que a gente pode tentar matar eles, só que se a gente fizer isso, a gente vai perder a fase. E o jeito que você tem que fazer pra passar é simplesmente cortar a fila, e eu só acho isso genial. Mas enfim, conseguindo cortar a fila, a gente encontra com mais uma demônia, dessa vez a Lucifer, a CEO do inferno. Encontrando com ela, ela diz que a gente finalmente se provou digno por passar por todas as fases até agora. E a Lucifer então diz que se a gente der a nossa alma pra ela, ela vai tornar a gente o melhor escravo dela. E nisso a gente tem duas opções, de aceitar ou de falar não e pedir pra ela entrar no nosso harém. Sendo óbvia a resposta que eu pedi pra ela entrar no meu harém. Ela então pergunta pra gente o que a gente acha que tá fazendo e a gente pode simplesmente falar, me chame de mestre e peça permissão pra falar. Ou a gente pode falar também que a gente vai oferecer café, joguinhos de estratégia e panquecas de chocolate, que foi o que eu acabei escolhendo. E acredite se quiser, mas a gente consegue conquistar Lucifer oferecendo panquecas pra ela. Genial. Inclusive, pra quem perguntar, qualquer uma das outras opções acaba com a Lucifer te matando, ou seja, se você encontrar com o Lucifer algum dia, ofereça panquecas. E enfim, conseguindo conquistar a Lucifer pro nosso harém, a gente finalmente completa ele, agora com todas as demônias do inferno, e pode finalmente deixar a Lucifer na categoria de pisa em mim, porque o design dela também é fantástico. Só que é aí que a gente descobre que na verdade ainda falta um último desafio, porque depois de conseguir conquistar todas as garotas do inferno, a gente tinha que arranjar algum jeito de sair de lá. E meu amigo, essa fase aqui ser literalmente os portões do inferno nunca fez tanto sentido, porque ela é facilmente a fase mais complicada que a gente tem durante todo esse jogo, e olha que talvez eu esteja contando com a DLC. Mas eu volto pra falar da DLC depois, porque eu odeio ela, eu não sei quem teve a ideia da DLC, mas eu odeio você, criador da DLC, eu não gosto da sua fase, ela é cringe, chata, feia, burra, tonta. Vamos voltar pro jogo normal. Assim como eu já disse, essa última fase dos portões do inferno é provavelmente a fase mais complicadinha do jogo mesmo, até porque ela é a última fase do jogo. Mas felizmente, depois de algum bom tempinho e com certeza ninguém me ajudando no Discord, eu consegui passar. Direita, cima, pega e vá pro nelas. Tá lá. Dali. E aí, passando dos portões do inferno, a gente ouve uma voz falando se a gente realmente achou que poderia sair. E a gente então é simplesmente morto e o jogo reinicia sozinho. Beelzebub então narra dizendo que parecia que a gente tinha morrido 1000 vezes, mas que de alguma forma a gente ainda tava vivo. E a gente então ouve uma voz dizendo que a gente não vai morrer tão fácil assim. A gente tá condenado a ficar juntos pra sempre. E é assim que a gente conhece a Julgamento, a alta promotora, que traz pro jogo a máquina do pecado. Iniciando assim uma fodendo boss battle em um jogo de puzzle. Isso é genial. A ideia dessa boss battle é que a gente tá na máquina de tortura, então a gente é obrigado a ficar se movendo pra sempre. Por isso a gente não tem mais o contador de tempo do jogo. Sendo que o nosso único objetivo é tentar sobreviver o máximo possível. Até o momento em que as correntes do orgulho vão aparecer na máquina e se você conseguir destruir as correntes, a gente tem uma chance de falar com a Judgment. E assim que ela aparece, ela diz que a gente tá preso pra
pra sempre aqui na máquina junto com ela. Mas é nessa hora em que as outras garotas que a gente chamou aparecem pra dar forças pra gente, falando que a gente tem que conseguir escapar de lá. E mesmo com a Judgment falando que não, até a Lucifer aparece falando que ela não pode machucar a gente. Mas a Judgment não se importa com isso e liga de novo a máquina da tortura. E a gente então tem a segunda parte da máquina de tortura da Justice, que, meu amigo, começa a ficar extremamente complicada a partir de agora. Tipo, sério, o bagulho fica realmente complicado se você não sabe o que tá fazendo. E aí, conseguindo chegar no final dessa parte, a gente mais uma vez tem que tentar quebrar as correntes da ambição. Nisso, a Justice chega pra falar com a gente mais uma vez. Ela então fala que essas correntes são feitas das coisas que nos trouxeram até aqui. Ego, avidez, luxúria, você é o seu próprio torturador. E nisso, a Lucifer aparece mais uma vez pra falar pra Judgment ir embora de lá porque ela tá mandando. Mas nisso, ela diz que nenhuma autoridade tá acima da punição. A Justiça então aparece pra falar que a justiça tem que ser feita e a Azazel fica louca porque a matéria tá muito boa. A Lucifer então fica muito brava que ninguém tá dando ouvidos à rainha do inferno e nisso a gente tem que voltar pra máquina de tortura. A gente então mais uma vez tem que tentar desviar e conseguir quebrar as correntes. Conseguindo quebrar as correntes mais uma vez, a Judgment aparece de novo pra falar que a gente nunca vai conseguir escapar. É que a esperança conduz o desapontamento e o desapontamento ao desespero, com as correntes do desespero sendo as mais deliciosas. A Zidrada então aparece pra falar que a Malina tá com azar, já que é a única vez que ela encontrou alguém pra jogar videogame com ela, a pessoa tá sendo capturada pela Judgment, e as modelos ficam em depressão porque ela não conseguiu ficar com a gente no final das contas. No fim, quando a Judgment aparece de novo, a gente pode tentar dar em cima dela, tendo a opção de elogiar o cabelo ou as roupas dela. E elogiando as roupas, ela acaba falando que não vai adiantar de nada porque o nosso destino tá traçado. Sendo um atacante, eu já aproveitei pra elogiar as garras dela também, com ela ficando tímida e agradecendo a gente. É aí que ela diz que é hora de voltar pro sofrimento e a gente tem mais uma vez a máquina de tortura. E que eu até agora não entendi o que aconteceu aqui, mas eu simplesmente me transformei em um pro player e consegui esquivar da maioria dos hits, passando de primeira da última fase da máquina de tortura. E aí no final, conseguindo destruir todas as correntes, a gente pode falar com a Judgment uma última vez. E ela pergunta então quais são as nossas últimas palavras antes dela começar a dor de verdade. E a gente simplesmente pode mandar um lamento não ter procurado você antes, ou ser punido com você vai fazer com que todos os pecados valham a pena. E falando pra Judgment que ser punido por ela até que não vai ser tão ruim, ela resolve chamar os capangas dela pra atacarem a gente. E é aí que eu aproveitei pra elogiar de novo o cabelo da Judgment e ela simplesmente fica completamente sem jeito. Dizendo então que ela pode adiar a nossa tortura eterna com a condição de a gente deixar o inferno e não ficar perturbando mais. Com isso ela dá permissão pra gente poder sair do inferno, mas é claro que o Helltaker não ia deixar essa oportunidade passar. E simplesmente convida a Judgment pro harém. E mesmo com ela dizendo se a gente realmente queria compartilhar o telhado com o avatar da dor imortal gerado de sangue pra matar e torturar, a gente fala que relaxa. Tem coisa bem pior no harém. Com isso a gente conquista um sucesso glorioso, conseguindo conquistar também a Judgment pro nosso harém. Conquistando então a última demônia do nosso harém e deixando a Judgment na categoria de diva porque ela não chega nem aos pés da Malina. E assim a nossa jornada chega ao fim. A gente conseguiu tirar todas as garotas do submundo e ficou conhecido como o Pegador do Inferno. No entanto, essa não ia ser uma vida fácil de se viver, sendo uma vida curta e cheia de sofrimento. No entanto, a vida de qualquer jeito é cheia de sofrimento, então você pode se divertir um pouquinho enquanto estiver nela. E assim, no fim do jogo, a gente tem um capítulo bônus, onde a gente pode conversar com todas as demônias que a gente salvou. Falando com a Lucifer, a gente pode ver que ela tava ajudando o Helltaker a fazer panquecas e que pelo jeito ela gostou bastante da coisa. Com ela, inclusive, dizendo que ela queria saber como que o Helltaker consegue fazer panquecas perfeitas todas as vezes e ele só respondendo que é experiência. E com ela dizendo pro Helltaker ir logo entregar todas as panquecas pras meninas. Entregando as panquecas pras modelos, a gente vê que ela tá gostando muito de ler os livros de comédia romântica que tem na superfície. E é bem legal ver ela conversando com o Helltaker que ela nunca ouviu esse tipo de romance, que talvez ela devesse tentar alguma coisa nova. E aí quando o Helltaker pergunta se ela não quer ir a um encontro, ela fica toda tímida e na moral, mano, eu só acho a interação do jogo genial. Indo falar com a Justice, a gente tem uma conversinha com ela perguntando por que o Helltaker não tira os óculos e ele perguntando por que ela também não tira. É aí que ela revela que ela é cega, porque a justiça é cega. E eu achei genial. Foda-se, tier máximo. Inclusive, genial que as meninas apostaram e a Justice falando que ela vai perder $10 se o Helltaker não tiver visão de raio laser. É só isso, é só genial. Sendo pra falar com a Pandemônica, a gente finalmente consegue entregar o café que ela tanto queria desde o começo do jogo. Com ela conseguindo tomar o café, ela finalmente se revela que ela não era a demônia cansada, e sim a demônia sádica. E aí, perguntando pra ela se ela gostou do café, ela fala que o café tá bom e que se a gente não quiser ter os dedos quebrados, é bom continuar fazendo café desse jeito. Confesso que ela me deixou com medo, acho que eu vou rebaixar ela pra ter um medo de mulher bonita. Falando com a Malina, ela fala que a maioria dos jogos de puzzle que ela tentou baixar ultimamente são uma merda e completamente incompletos. E quando o Helltaker fala que ele concorda, mas que ainda assim ele queria jogar os jogos, ela fala que eles podem jogar, mas que com muito, mas muito álcool. O que leva a Malina pra pisa em mim, porque eu amo ela, foda-se. A próxima demônia então que a gente pode conversar é com a Zidrada, e falando com ela, ela simplesmente fala que vai ficar fumando na casa, e mesmo com você pedindo pra ela não fumar, ela não responde e ainda vai continuar fumando. Eu odeio ela. Andando mais um pouco, a gente encontra com a Azazel, um pouco perturbada, dizendo que já parece uma eternidade que ela tá ali, que ela viu coisas, que fez coisas, e que ela poderia até escrever um artigo sobre isso, mas que ninguém acreditaria de tão surreal que foi. E aí quando ela diz que ela ainda precisa fazer
mais pesquisa, o Helltaker só fala pra ela descansar aquela noite e comer uma panqueca. As próximas demônias que a gente consegue encontrar são com as Cerberus, que estão falando que elas estragaram tudo. Quando o Helltaker pergunta o que aconteceu, elas simplesmente não respondem e ele pergunta por que a polícia tá na porta de casa. E aí, por fim, a gente consegue falar com a Judgment e oferecer panquecas pra ela. Quando ela diz que a polícia tá na porta de casa e ela pergunta se ela não poderia matar os policiais, o Helltaker fala que não precisa, que ele pode resolver. E indo até a porta falar com os policiais, a gente tem duas opções: abrir a porta e finalizar o jogo ou não abrir. E escolhendo abrir a porta, o Helltaker oferece panqueca pras policiais e o jogo então se acaba. Essa foi a história do Helltaker, narrado pelo bom e velho Beelzebub. Uma história bastante boba, eu sei. Pra ser honesto, totalmente abominável, na verdade. História horrível sobre pessoas horríveis. Mas talvez você encontrou alguma alegria nisso. Talvez tenha dado uma ou duas risadas. Mesmo assim, obrigado por acompanhar essa boa e velha mosca. Até a próxima. O fim. A gente então volta pro menu com o Beelzebub falando com a gente e o jogo então acaba. Ou seria isso que eu ia dizer se ainda não tivesse mais coisa pra gente fazer. Afinal de contas, a gente é o Helltaker e ainda tem um último demônio que a gente não pegou. E sim, eu tô falando da porra do Beelzebub. Se você se lembra que eu falei no começo do vídeo sobre as pedras marcadas, esse é o momento da gente ir em busca delas. Voltando em algumas fases específicas, você pode fazer uma ordem diferente pra passar daquele level que vai te levar até uma pedra marcada. E chutando essa pedra marcada, a gente consegue descobrir uma inscrição antiga. Voltando então pras outras fases para conseguir encontrar as inscrições também, a gente consegue formar uma senha. E tendo essa senha, a gente pode voltar pro último capítulo do jogo, onde tem um pentagrama desenhado no chão, e fazendo os movimentos que a senha pede, a gente abre um portal. E indo até o portal, a gente vê que esse é o portal onde o Beelzebub tá. Falando com ele, ele diz que a gente deve ser o escolhido para se tornar o rei do inferno, e era só a gente passar por aquele portal para conseguir isso. Só que é nessa hora que a Lucifer aparece para falar que aquilo na verdade era um portal de banimento, que se a gente entrasse lá, a gente nunca mais poderia voltar. Ela no fim fala pra gente só ignorar o Beelzebub, porque no final ela vai fechar aquele portal. E é aí que a gente tem a escolha de entrar no portal. E se a gente fizer isso, a gente se encontra mais uma vez em um espaço vazio e cercado de nada. Onde a loucura, a doença, a morte, nada mais existe. Tudo se tornou apenas um conceito. E é lá que a gente consegue encontrar com o Beelzebub mais uma vez. E agora que os dois estavam presos ali pra sempre, o Beelzebub aproveita pra se apresentar um pouco melhor pro Helltaker, dizendo que ele tem muitos nomes: o soberano da pestilência, o guardião da decadência, o senhor das moscas. Mas no fim o Beelzebub percebeu que ele tá um pouco mal educado e resolve mostrar sua forma mais apresentável, se tornando Beelzebub, a grande mosca. E agora sim ela termina de se apresentar dizendo que também conhecida como a senhora das moscas ou a rainha carmesim. E enfim, já que a gente vai ficar aqui por toda a eternidade, ela aproveita pra mostrar pra gente o castelo que ela construiu, feito de vazio e nada. E ela realmente tá bem surpresa de o quanto de coisa que dá pra construir usando o próprio conceito de escuridão. E por fim ela fala que percebeu que a gente tá segurando alguma coisa e que se ela soubesse que dava pra trazer alguma coisa pelo portal, ela teria pedido algum docinho. E a gente então tem a opção de oferecer panquecas de chocolate pra Beelzebub também. E com isso ela diz que esse é o dia mais feliz de toda a vida dela e a gente consegue mais um sucesso glorioso. O que simplesmente deixa a Beelzebub em pisa em mim, porque eu simplesmente adoro todo o design e conceito dela. E no fim, essa foi a história do Helltaker, narrada pela boa e velha Beelzebub. Por favor, perdoe essa pequena auto-inserção no final. Eu sei. Não era pra ser uma história sobre mim, mas eu simplesmente não pude evitar. Você pode ter perguntas, eu suponho. Se isso realmente aconteceu, onde tá o Helltaker agora? Talvez você seja o Helltaker e simplesmente se esqueceu depois de todos aqueles anos no abismo. Ou talvez você nem exista e eu sou apenas uma pobre mosca falando sozinha. Pelo lado bom da história, é bom deixar algumas perguntas sem respostas. Até a próxima. O fim. E esse é finalmente o final de Helltaker. Um jogo não é o final, porque fizeram uma DLC! Antes de mais nada, eu quero falar um negócio importante. Eu não gosto da DLC de Helltaker. Existem alguns pontinhos divertidos, mas em um geral, eu não consigo gostar dessa DLC, e vamos lá o porquê. Se você voltar no menu depois de finalizar o jogo, você vai ter um capítulo bônus, o Examtaker. E iniciando esse capítulo, uma história nova começa. Como a maioria dos contos, o protagonista acorda um dia com um sonho. Mas dessa vez, não é um sonho, e sim um pesadelo. E é assim que começa a Examtaker. Pra galera que gostou do jogo base, a Examtaker é uma DLC que serve pra trazer um desafio a mais. Então se você achou que o jogo final tava meio fácil, aqui a DLC começa a ficar muito mais complicada. Já que a primeira vez ela já traz uma mecânica nova de lasers e pedras, onde você tem que posicionar as pedras pra conseguir passar das fases. E ao final dela, a gente tem uma das boss battles mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. E olha que eu fiz o Sen semana passada. Como que isso aqui é tão complicado? Mas enfim, conseguindo passar dessa primeira parte da DLC, a gente tem um pouquinho da explicação do que tá acontecendo. Já que a gente vê a Lore Master, a demônia da ciência, e ela que vem explicar pra gente o que tá acontecendo aqui. Ela então fala que a gente finalmente acordou e que a gente é uma espécime muito bonita. E ela conta que tá tentando fazer a fusão perfeita entre um demônio e um humano. E é por causa disso que a gente tá nesses experimentos que ela tá bolando. E é aí que pra iniciar o próximo experimento, ela chama a Lucifer, que aparece como uma demônia capacho dela. E aí disso se inicia uma segunda fase, onde a gente não tem um contador de tempo, mas sim um contador de ritmo. E ao invés de calcular quantos movimentos a gente tem que fazer um cálculo do nosso ritmo pra conseguir passar da fase. E que dando meu braço a torcer,
DLC, eu realmente gosto dessa parte de ritmo do jogo, eu acho que ela traz uma coisa muito diferencial na DLC. E enfim, conseguindo passar dessa segunda fase, a Lore Master aparece de novo pra falar mais algumas coisas pra gente. E ela explica que esses experimentos que ela tá fazendo é pra conseguir alcançar o híbrido perfeito, dizendo que a taxa de mortalidade do próximo teste é muito alta e que a gente deveria tomar cuidado. E meu Deus, essa fase é insana de difícil, mano. Não, é sério, o nível de dificuldade dessa fase é tão absurda o quanto o jogo sobe do nada. Tipo, na primeira fase você empurra 2 blocos pra conseguir passar, e a terceira fase já é um nível parecido com o impossível. Foi uma dificuldade tão grande que eu passei cerca de 20 minutos na mesma fase sem saber o que eu tinha que fazer. E que me perdoem aos true gamers, mas eu simplesmente arreguei e tive que usar a opção de pular a fase no menu, porque essa fase era incrivelmente difícil. E o bagulho é tão difícil que nem a Lore Master acredita que a gente conseguiu passar da fase. O sujeito 67, que é o personagem que a gente tá controlando, então fala pra Lore Master que ele vai descer o cacete em cima dela, e ela diz que essas chances são tão pequenas que ela quer revelar um segredo pra gente antes da nossa morte. E é aí que ela diz que ela na verdade era um anjo disfarçado, e que o projeto de pesquisa dela exigia que ela se disfarçasse de demônio pra poder subir na hierarquia do inferno. E é aí que ela diz que parece que as pessoas subestimam a curiosidade. E assim, caso você não tenha percebido... Azazel. Azazel, eu sou muito burro, eu não tinha visto entendido na hora, mas olhando agora faz todo sentido do mundo, porque primeiro ela diz que tá se disfarçando de demônio, e ela ainda fala que subestima o poder da curiosidade, e o nome da Azazel é a Anja Curiosa. Sim, isso era meio óbvio, e sim, eu tive que pesquisar no Google pra entender, porque eu sou absolutamente burro. E enfim, dito isso, a gente pode ir pra próxima parte, que é mais uma fasezinha onde a gente tem que lidar com o ritmo da fase, e que é as fases que eu mais gostei da DLC. Lembrando que gostar não quer dizer que eu sou bom na fase, porque meu amigo, eu cansei de morrer nisso aqui também. Mas felizmente, depois de um tempinho com um pouquinho de paciência, eu consigo passar, e a gente tem mais uma interação com a Lore Master, onde ela diz que a única diferença entre os anjos e os demônios é a motivação por trás deles, e aí o nosso personagem só fala cala a boca que eu vou te matar. E nisso a Lore Master fica querendo provar pra gente que ela é um anjo, mas ela esqueceu onde ela deixou a auréola, e talvez ela tenha colocado em algum lugar que eu não posso falar aqui. E enfim, ela diz que o próximo teste vai ser especialmente sádico, e meu Deus, mais uma fase que eu não consigo passar. E caso você se pergunte, 10 minutos e 47 segundos. Esse foi o tempo que eu demorei pra pular essa fase no menu, porque, meu Deus, ela é insanamente difícil. E nem vem falar que eu cheatei, porque o personagem que a gente tá controlando fala que ele pulou a fase no menu porque ela é muito difícil. É parte da lore você pular, tá? Eu sou um gamer que segue a lore. Ó minha review do Undertale, 1h40, lore. Enfim, a Lore Master fala que a gente é uma pessoa muito inteligente por ter conseguido passar. O sujeito 67 fala que ele simplesmente pulou a fase no menu. A gente pode ir finalmente pra última fase da DLC, que graças a Deus é só uma fase de timing, que é uma delícia de fazer. E mesmo que eu tenha levado 15 minutos pra conseguir passar da fase, ela simplesmente é muito divertida, porque não é nada injusto, é só você treinar. E aí no fim a gente finalmente consegue destruir a última fase e pode falar com a Lore Master uma última vez. Ela então diz que nenhum experimento chegou tão longe. Como forma de recompensa, ela vai ter torta de maçã pra gente poder relaxar. E quando o sujeito 67 fala que não tá nem aí pra torta e fala que vai simplesmente matar a Lore Master, ela tenta chantagear a gente falando que ela pode oferecer a Lucifer como uma recompensa, já que ela é uma demônia muito boa e sabe fazer ótimas panquecas. É nessa hora que ela fala que ela não pode simplesmente dar a Lucifer assim e traz o último desafio do jogo, o chefão final. E ativando o chefão, a gente tem uma das boss battles mais difíceis que eu já enfrentei em um jogo de puzzle. E que eu garanto pra você que pode começar fácil, mas meu amigo, o final dessa boss battle é simplesmente insano. Tanto que foi mais de 30 minutos simplesmente pra aprender os padrões do boss pra conseguir passar. E aí quando a gente enfim consegue derrotar o boss... Aê, matou, caralho, finalmente! Nossa, por que eu tô tão atrás? Passou de primeiro, Irônico, caralho, isso é muito bom. Muito fácil. A gente então consegue finalmente ver a historinha final e como termina o Helltaker de fato. Com a Lore Master em êxtase por a gente ter conseguido passar do boss, e a gente conseguindo ter sucesso em conquistar ela também. E no fim o sujeito 67 já tá mais relaxado, ele pede a torta de maçã pra Lore Master. Ela fala que comeu toda a torta no tempo que a gente demorou pra passar do boss. E aí a Justice aparece trazendo mais um pouco de torta de maçã pra todo mundo poder ficar feliz. E a história da DLC então acaba com o sujeito 67 se tornando o primeiro experimento saudável e o híbrido de humanos e demônios perfeito. Que é aí que a gente tem uma mini pós-créditos com a Lucifer aparecendo pra falar uma coisinha pra gente. E ela diz então que o sujeito 67 lembra muito um homem que ela conheceu um dia e que, oh meu Deus, ele é o Helltaker. Tecnicamente toda essa parte sobre a Lorelai ser a Azazel e toda a parte do Helltaker ser o sujeito 67 é teoria, mas faz tanto sentido que não faz sentido não ser. E talvez esse seja um dos motivos que me faz não gostar da DLC, porque ele simplesmente pega todo o conceito de descer ao inferno e pegar demônios e muda completamente pra outra história. Se eu estiver falando que a DLC não me divertiu, eu claramente vou estar mentindo, porque tem ótimas fases, principalmente as fases de ritmo, que foram as que eu achei mais divertidas, e essencialmente a boss battle, que é insana de difícil e é muito legal tentar, mas que ainda assim, em um geral, eu prefiro simplesmente ignorar, porque eu acho a história base do jogo muito mais legal. Sinto que as fases são mais bem pensadas, os personagens
personagens são mais carismáticos, os diálogos são mais divertidos, mas isso é uma coisa minha. Tanto que eu tô ligado que a galera das tirinhas gosta muito da segunda parte do jogo com a DLC, já que eles fazem muitas tirinhas dela, mas ainda assim, pra mim, ver a Azazel completamente traumatizada é algo que a DLC nunca vai conseguir me dar. Inclusive, só pra garantir a galera que vai ficar comentando que eu usei cheat porque eu pulei alguma fase no menu, eu simplesmente resolvi voltar depois com um pouco mais de calma e refazer todas as fases do jogo pra conseguir a conquista de passar sem pular. E de tanto que eu me diverti, ele é simplesmente um dos poucos jogos que eu tenho a platina, e olha que eu sou muito difícil de caçar alguma platina. E esse, por fim, foi Helltaker. Cara, eu acho esse jogo simplesmente fenomenal, ainda mais porque ele é um jogo grátis, ele foi um projeto feito por uma ideia simples, ele não quis ser um jogo muito complexo, e eu acho que ele é um jogo que você pode aprender muito com ele. Então pra você que chegou até o final do vídeo aqui, quem sabe se inspirou um pouco, por que você mesmo não dá uma olhada no link na descrição e tenta aprender a criar seus próprios jogos com o curso do None, mano? Se Helltaker saiu como um projetinho simples e virou simplesmente um jogo incrível, quem sabe você mesmo não pode fazer um próximo grande jogo. E por mais é isso, se você gostou desse vídeo, mas achou a review um pouquinho curtinha, semana passada simplesmente teve uma review de Undertale de 1h40. O bagulho é um filme, então, se quiser, vai estar aí na tela pra você assistir. E caso você tenha achado esse vídeo um pouquinho mais longo, aí do outro lado tem uma review também do jogo de Coraline. Sim, Coraline tem um jogo, eu juro pra você. É estranho, mas é legal. Antes de finalizar esse vídeo, também tenho que agradecer aos membros do canal. Muito obrigado por apoiar a gente financeiramente. E pra quem não pode apoiar financeiramente, um agradecimento especial às fanarts que me mandaram no Twitter, mano. Sério, ficou muito legal, vou trajando roupa de todo mundo aí. Não sei porque vocês estão fazendo de gostosa. Claramente eu não gosto disso. Nossa, eu não tô me colocando de gostosa pela segunda vez na thumb pra comentário macetável e ganhar engajamento de graça. E antes que eu me esqueça, um agradecimento especial aos membros irados, sei lá moleque, Pablo Foderser, João Samura, Kaká Saive e Ian Brights. Muito obrigado por apoiar o canal e nos vemos semana que vem em mais uma review especial. Uau, legal, rimei. Se inscreve no canal pra te bater 90k, senão você vai ter uma sugada hoje à noite.